algo que acaba sendo meio que uma das principais solicitações dos clínicos para a gente, mas na verdade não é a principal indicação do Doppler, né? Que é a caracterização de massas ou de lesões focais ao estudo Doppler, né? O estudo hemodinâmico dessas massas. Então, por que surgiu isso, né? Da onde que veio essa história? Que até você tinha perguntado, né? Da onde que veio essa história? Quando se colocou essa ferramenta na imagem ultrassonográfica, criou-se uma grande expectativa em cima da ferramenta, porque o ultrassom ele consegue dar para a gente, na imagem modo B, as informações morfológicas e estruturais do tecido. Só que não conseguia, né, dar para a gente associado as informações vasculares, não a nível hemodinâmico, somente a nível anatômico. Então a grande sacada era, se a gente sabe que os tumores dependem de um suprimento sanguíneo, a gente vai conseguir, colocando essa ferramenta junto com a imagem, saber como é o suprimento sanguíneo daquela lesão focal tumoral, certo? Considerando que tumor é todo aumento de volume, tá? Não é tumor no sentido de tumor neoplasia maligna, tá? Só que o que se esquece é que, embora os tumores eles tenham essa possibilidade, né, de secretarem fatores angiogênicos, ou seja, fatores de crescimento de vaso ou de surgir novos vasos, esse potencial angiogênico não está associado à malignidade do tumor. Então, você pode ter tumores benignos, altamente vascularizados, e você pode ter tumores malignos com pouca vascularização. Assim como isso também depende do estágio do tumor. Então, por exemplo, se você pegar um hepatocarcinoma, desde quando ele surge dentro do fígado, ele pode ser uma modificação de um nódulo displásico, e aí quando ele está virando hepatocarcinoma, digamos assim, a vascularização dele é insignificante, mas ele não deixa de ser maligno. E aí, quando esse hepatocarcinoma já tem um tamanho significante, um tempo de evolução maior, daí ele passa a ter uma característica de vascularização muito evidente. Só que o que eu costumo falar é que essa expectativa em cima do estudo vascular das lesões focais criou um ranço de conhecimento que parou por aí. E tem muito veterinário que até hoje acredita que se ele fizer o estudo da vascularização, ele consegue, só pelo padrão de distribuição vascular de um nódulo ou de uma massa, ter uma ideia se ela é benigna ou maligna. Só que isso não é uma realidade. Esse estudo de vascularização, ele pode auxiliar, sim, por exemplo, para a gente escolher se dá ou não para se fazer uma punção aspirativa por agulha fina, para você escolher se dá ou não para você fazer uma biópsia por fragmento e ter uma expectativa de menor sangramento ou maior sangramento. Para esse tipo de informação, ok. Agora, para se ter essa expectativa em relação à malignidade, ele é nulo. Aí vocês vão me dizer, não, mas eu já ouvi falar que tem um estudo que falava justamente isso, que
que fala justamente isso, que pela distribuição vascular se pode saber da malignidade ou benignidade do processo. Tá, existe sim, e esse estudo é um estudo clássico. Aliás, é a partir desse estudo que a gente, inclusive, utiliza a terminologia para descrever a maneira como os nódulos estão vascularizados, tá? Esse estudo foi feito na década de 90 pelo Tanaka, é um estudo de medicina humana. Esse pesquisador, ele fez um estudo de nódulos hepáticos em gente e comparou o que ele observou de distribuição vascular com o histopatológico. E aí, com o equipamento de 1992, com nódulos detectados em fígado de gente e comparando com o histopatológico, ele chegou à seguinte conclusão, que esses nódulos, eles poderiam ser classificados em 4 padrões diferentes, tá? Então, a gente chama a maneira como os vasos estão ali distribuídos dentro do nódulo, ou entre o nódulo e o tecido. Em padrão de rede de basquete, ou rede de cesto. Em padrão de vaso dentro do tumor. Padrão de manchas, ou pontos coloridos, mosqueado, moteado, tem gente que usa essa terminologia também, e padrão em contorno, que seria vaso circundando o nódulo. Vamos ver isso aí, tá? Então, por exemplo, aqui, essa imagem de um nódulo dentro do baço, com uma vascularização, os vasos eles estão atravessando o nódulo e formando uma rede. Então, esse tipo é aquilo que a gente chama de padrão em rede de cesto ou rede de basquete, segundo Tanaka, 1992. Aliás, é exatamente assim que a gente tem que colocar no relatório. Porque quando você vê um nódulo isolado, coloca o volume de amostra envolvendo todo o nódulo, a gente já comentou isso antes, né? E liga o Doppler colorido, ou melhor ainda, o Doppler de amplitude, porque tem a capacidade de detectar vasos de menor velocidade e menor calibre, então ele é mais sensível. Daí a gente vai estudar a distribuição vascular dentro desse nódulo. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem um vaso bem evidente aqui ao redor do tumor e alguns poucos no meio, que parecem pontinhos. Tem que tomar bastante cuidado para que a gente não confunda isso com artefato de movimento, com ruído, tá? Então, regular bem o equipamento para não fazer besteira. E aí, esse daqui, então, qual é o padrão, segundo o Tanaka? Padrão em manchas. Quando esse padrão em manchas fica um pouquinho mais evidente, daí ele passa a ficar dessa forma. Tá? Então, parece mesmo umas manchas dentro do tumor. Às vezes, ele cresce e fica com esse padrão como se fosse em rede de cesto também dentro do tumor. Se não tivesse essas manchas, a gente podia dizer que tem só o padrão de um vaso dentro do tumor. Pode mudar um padrão? Pode, porque lembra que eu falei agora há pouco. Se você pegar o mesmo tumor em estágios diferentes, ele pode ter primeiro uma vascularização como essa, que são vasos somente ao redor, não tem nenhum vaso dentro da lesão focal. Ou ele pode passar a ter um vaso e algumas manchas, ou ele pode depois evoluir, tá? Então, dependendo do tipo do tumor
e do tempo que você está avaliando, né, do tempo do processo de desenvolvimento, que a gente nunca sabe, né, porque o nosso paciente, quando chega, ele vai chegar com algo já descoberto. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do mapeamento colorido, do estudo hemodinâmico dessa lesão, a gente não vai saber se isso daí está desenvolvendo há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tá? E tem outra coisa, se a gente parar para pensar também, que lembra que eu disse que estruturas mais profundas, quanto mais profundo, menor a sensibilidade à detecção do sinal. Lembra que eu falei, o sinal Doppler, ele caminha junto com o som. Falei isso no primeiro dia de aula. Se ele caminha junto com o som, à medida que o som interage com os tecidos, ele vai sofrendo atenuação. Então, o sinal Doppler também sofre atenuação. Daí é diferente a sensibilidade à detecção do sinal Doppler de uma lesão que está a menos de 1 centímetro de profundidade ou uma lesão que está a 4 centímetros de profundidade. Concordam? Outra coisa, se a gente tem que usar transdutores de frequência alta para detectar esses vasos de velocidade baixa, se esse nódulo estiver profundo, a sua sensibilidade é ainda menor. Ok? E mais outra coisa, se esse nódulo for pequeno e profundo, a chance de você detectar qualquer vaso é mínima. Ok? Então, esse estudo aqui do Tanaka, embora em 1992, com equipamento de 1992, em fígado de gente, ele tenha chegado à conclusão de que determinados padrões de distribuição vascular levavam a crer que eram malignos e outros padrões benignos. Isso hoje, com a sensibilidade de detecção de nódulos cada vez menores nos nossos equipamentos e considerando que nós trabalhamos com cortes de animais diferentes, a gente tem que tomar muito cuidado com a conclusão de uma distribuição vascular, tá? Então, Tanaka, ele concluiu que padrões como rede de cesto ou padrão em manchas eram padrões tipicamente malignos, que padrões em contorno eram tipicamente benignos e que esses padrões aqui de vaso dentro do tumor podiam variar de acordo com o estágio de evolução desse tumor. Mas a gente tem uma série de poréns aí que faz com que a classificação de distribuição vascular desses nódulos talvez não seja tão igual a que acontece na medicina humana. Fala. Padrão em vaso mesmo? Padrão o quê? Do vaso dentro do tumor seria um vaso só dentro do tumor. Aí se, como ali no caso desse, como aqui esse aqui. outra... Ele tem umas manchinhas. Aí caracteriza a mancha. Isso. Tá? Mas aí no caso você não descreve os dois juntos, você descreveria só manchas. Você pode dizer que tem predominância de tal padrão. Tá? E não esqueçam, quando não inventem terminologia. Tá? Não inventa terminologia. Tá? Sinal positivo para Doppler, já vi gente escrever assim. Ou tá muito vascularizado, pouco vascularizado. Não inventem. Se existe uma referência bibliográfica para descrever nódulo em fígado, na verdade esse aqui é para descrever nódulo em fígado, e a gente pode usar também a versão modificada em baço,
ok? Não use em qualquer órgão, não use para qualquer tecido, porque não é para qualquer coisa. A gente vai ver que existe uma classificação, uma referência de distribuição de vascularização para fígado, para baço, uma para linfonodo, uma para rim, tá? Então, não é para usar isso para qualquer coisa e muito menos inventar terminologia. Esse é de fígado. Isso aqui é de fígado. Mas, como eu disse, dá para usar essa mesma terminologia para lesão de parênquima, por exemplo, no baço, beleza, tá? E não esqueçam de colocar referência, porque se a gente conseguir usar a mesma terminologia todo mundo, é muito mais fácil de fazer um acompanhamento da imagem, por exemplo, da evolução de um tumor, que você fez o primeiro exame e ela vai fazer o segundo, a outra vai fazer o terceiro, outra pessoa vai fazer um quarto exame, enfim, porque aí vocês estão usando a mesma terminologia, ok?